para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Bom dia, que maravilha, quarta-feira, 27 de outubro de 2021. O ano tá acabando, moçada. 21 já tá no 42,5 do segundo tempo. E o que você fez? Não estou falando de patrimônio, não estou falando de coisas materiais. Será que você e eu somos melhores cristãos? Nos melhoramos como gente nesse ano? Vamos orar e vamos bater um papo aqui a respeito das coisas da Palavra de Deus? Vamos lá? Pai bendito, muito obrigado por essa manhã, desse dia tão especial, tão maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai. Eu quero te pedir, ó Deus, que em nome de Jesus, o Teu Espírito nos dirija a toda a verdade, Senhor, e aquilo que há em nós que ainda não está alinhado, não está de acordo com aquilo que o Senhor propõe para nós como caminho de vida, que seja endireitado mediante a contemplação da Tua Palavra e a prática dela no nosso dia a dia, Senhor amado, nos sabendo já perdoados pela cruz, pelo sacrifício na cruz de Cristo Jesus, Pai. Seja assim para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu queria conversar hoje, mais uma conversa com você. E a gente como eu perguntei agora mesmo, será que você e eu somos gente melhor do que a gente era antes dessa pandemia? Será que toda essa loucura que aconteceu no mundo inteiro, esse caos, será que isso contribuiu para que de alguma forma nós nos aproximássemos mais de Deus? Jesus disse que a lei e os profetas se resumem no seguinte preceito, que nós devemos tratar o outro, fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para a gente. Da maneira que nós gostaríamos de sermos tratados, a gente tratasse os outros. E hoje, um pouco mais cedo, eu estava meditando antes da gente entrar aqui, antes da gente conversar aqui, e eu pensando, meu Deus, como a gente tem facilidade de se irritar quando a gente ouve alguém, ou que alguém falou mal da gente, ou que alguém expôs algum tipo de segredo, alguma vergonha da gente, alguém jogou no ventilador aquilo que a gente de repente tentou ocultar, ou às vezes até difamou de modo injusto, falou do que não sabia, e a gente se imagina assim, não, vítima de quem comete só injustiça. O Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista do século XX, ele dizia que o inferno são os outros, né? E nós falamos que não gostamos que os outros falem da gente, mas a gente tem tanta facilidade em apenas 30 segundos que a gente ouve falar de alguém, ou às vezes um fato que a gente ouve, a gente tem tanta facilidade em replicar, em continuar ali, dar sequência àquele assunto, e não à toa, né?
os sites, antigamente eram as revistas, né, de banca que você comprava, de fofoca, dos famosos, como a vida do outro ela exerce fascínio sobre a gente, porque de fato a gente não tem vida. E quem de fato tem vida com Deus, quem de fato caminha com o Senhor, quem de fato é um homem, uma mulher que tem uma vida devocional, que tem essa consciência de que é templo do Espírito Santo de Deus, de que faz da vida uma resposta às palavras que ouve de Jesus, não simplesmente elabora, conceitua, fala do Evangelho, mas que vive, permite que o Evangelho entre no coração, porque o Evangelho só vai ter efeito de verdade na medida em que ele vai no mais profundo do nosso ser. Quando nós, de fato, somos filhos do Evangelho, quando a gente nasce de novo, a gente tem um novo nascimento, um gênese novo, sim, a gente sabe exatamente quem a gente é, por isso a gente toma mais cautela em falar do outro. Tiago diz que nós não devemos julgar nem falar mal do nosso irmão, porque se nós falamos do nosso irmão, nós estamos julgando a lei. E um só é legislador e juiz, é o Senhor. É Ele que tem essa prerrogativa única e Ele não vai abrir mão dela para transferir para mim ou para você. Nós vamos... Deixa eu dar uma arrumada aqui, porque eu estou sentindo que de repente a gente pode até dar uma saída do ar aqui. Mas amém. Quando nós nos colocamos como juiz, como no direito de repente falar mal de alguém, de julgar alguém, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. Mas vamos combinar um negócio aqui. Como é difícil isso, né? É tão difícil, é tão difícil. O próprio Tiago diz que a coisa mais difícil que a gente tem de domar é a língua da gente. Porque ela é ferina, ela às vezes... E quando a gente desconecta ela com o cérebro, do cérebro, aí que ela fica mais ao Deus dará aí, difamando. Mas eu aprendi uma coisa, sabe? Com Jesus também. Ele diz que a boca fala do que há em abundância no coração. Se meu coração está, como diz Paulo lá aos Colossenses, onde habita ricamente a palavra de Deus, certamente o que haverá de brotar dos meus lábios vão ser palavras temperadas com sal. A gente não vai dizer, como o próprio Senhor Jesus também disse, a gente não vai tratar o nosso irmão como raca, como tolo, porque Jesus disse que qualquer que disser isso do seu irmão será réu no reino de Deus. E por que eu estou conversando isso hoje de manhã com você? Porque às vezes a gente negligencia isso, às vezes a gente não sabe, a gente não vê por que as nossas orações estão interrompidas, parece que a gente ora e a oração é um mero proferir palavras ao vento e a gente não vê eco no céu da nossa oração. Jesus disse que quando a gente fosse trazer uma oferta ao altar, e no caminho a gente se lembrasse de que alguém tinha alguma coisa contra a gente deixa a oferta ali onde está e a gente vai lá, se reconcilia e depois a gente entrega a oferta. Deus não é um Deus das performances, Ele não se impressiona com o nosso vocabulário rebuscado, religioso, com a nossa entonação de voz, com o nosso choro, porque Ele pesa o nosso espírito. E não há variações, não há sombras nele. E todas as vezes que eu falo mal de alguém, eu estou falando mal de alguém que Deus ama. Porque Ele ama. Ele ama. E Ele sabe lidar com cada um dos seus filhos. E eu queria repartir isso com você hoje. E não estou aqui me colocando como, olha, vocês falam e eu não. Porque essa também é uma luta que eu tenho comigo. Quando eu vejo, eu já estou julgando. Quando eu vejo, eu já estou rotulando alguém. Misericórdia, isso não faz mal simplesmente para ele. Vai fazer mal para mim. Nós somos 3 irmãos na minha casa. 3 homens. E você imagina como era 3 meninos, né? E eu me lembro que a minha mãe tinha o seguinte proceder. Se de repente a gente
ela fosse educar um, fosse chamar a atenção de um e o outro entrasse no meio, era aquele que entrou no meio que haveria de sofrer penalidades ainda mais severas. E eu vejo que Deus também é assim. Às vezes nós queremos consertar a vida do outro, às vezes nós queremos sentar em cima das nossas imundícies, e camuflar as intenções mais sórdidas que habitam o interior mais profundo do nosso coração, para que a gente possa de repente se colocar numa posição superior a quem quer que seja, para que a gente o julgue, para que a gente aponte o dedo. Eu queria encorajar você nessa manhã e dizer para você, e digo para mim, que isso é contra o Senhor. Isso causa no Senhor abominação. E quando Deus ele está contra a gente, quem é que vai ser a favor? Porque da mesma forma que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se o Senhor estiver contra nós, quem é que vai poder nos livrar? E a gente não deixa de falar dos outros, é por medo de Deus, mas é por amor a Deus, por entender. Eu só posso ser curado disso na medida em que eu entendo quem eu sou em Cristo, a minha posição em Cristo. Aí sim meu coração vai ser limpo. Aí sim eu vou ter a companhia dele, porque eu vou saber aquele Espírito que me convence do pecado, é o Espírito que me testifica de Cristo. Eu sei exatamente quem eu sou e eu sei por que é que de repente, como diz Paulo, ele diz quem pensa estar em pé, veja que não cai. Note que ele diz quem pensa estar em pé, para quem está em pé. Porque a gente só pode estar de pé se for segurado pelas mãos do Senhor. Os nossos joelhos são trôpegos, os nossos pés são tortos. A gente tem uma tendência natural e incorrigível para o pecado, para aquilo que não agrada ao Senhor. Portanto, antes de falar de alguém, meça as suas palavras diante do Senhor. Porque o falar mal do outro denuncia. Acho que foi Jung que diz, né? Quando Pedro fala de João, eu não sei se foi Jung ou Freud, quando Pedro fala de João para mim, eu sei muito mais de Pedro do que de João. Porque quando nós estamos falando do outro, estamos denunciando a nossa falta de falar com Deus. Porque quando falamos com Deus, a gente se ouve nele. E quando a gente ouve a gente mesmo diante de Deus, a gente sabe que a gente não é nada daquilo que a gente gostaria que as pessoas pensassem de nós. Somos meros pecadores. Somos carentes das misericórdias de Deus. E quando a gente se vê carente das misericórdias de Deus, a gente também passa odioso com aqueles os quais nós, de repente, temos alguma treta. Senão não seria possível, no caminho do Evangelho, cumprir aquilo que Jesus disse que a gente deve orar pelos inimigos, abençoá-los, amá-los. Lógico que amar não é encebação. Amar é fazer o bem para o outro, ainda que o outro esteja fazendo mal para você. Isso não é propaganda de piedosa, mas esse é o caminho da vida abundante. Quem consegue trilhar essa senda estreita, esse caminho estreito, esse vai experimentar uma vida que nada pode roubar. Esse vai ver que a morte não mata mais. Esse não vai ter medo de nada do futuro, porque ele sabe que o futuro dele é no Senhor. A prática dos ensinamentos do Senhor Jesus, ele produz em nós vida. Aliás, a Bíblia diz que todo mandamento é para a vida. E o descumprir o mandamento mata. Por isso a gente morre todos os dias. Também, dentre tantas coisas, e especificamente esse ponto que a gente está falando aqui, quando a gente, de forma inadvertida, como se a gente estivesse fazendo um ato corriqueiro, a gente rotula o outro, a gente trata o outro como coisa esquisita, com cara de gente, a gente trata o outro com senso de supremacia, porque de repente a gente não comete os mesmos pecados que ele, porque de repente a gente não teve a mesma reação carnal que ele teve. Quem pensa estar de pé, veja que não caia.
como vocês querem que os homens façam a vocês, façam a eles também, porque nessa pílula, se resume a lei e os profetas. O caminho do Evangelho é o caminho da reconciliação. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e Ele nos deu a mensagem da reconciliação. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou você e eu estamos tratando o Evangelho como se fosse um meio para aumentar a nossa renda? Aí na internet está cheio de aumente sua renda, né? Aprenda a gerir seus recursos. Será que o Evangelho é para isso? Assim como eu gostaria que as pessoas me fizessem, eu devo fazer a elas. E eu digo de mim, não sei de você, se por acaso você se identifica comigo, eu te convido a associar comigo hoje em oração, para que nós nos voltemos para o Senhor. Como diz lá Jeremias em Lamentações, esquadrinhemos os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. De que vai se queixar o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Põe a boca no pó, pode ser que haja esperança. Porque quando eu e você estamos reconciliados com Deus, a gente sabe que a nossa luta não é contra sangue ou carne, mas contra as influências que estão aí pairando no ar, contra mentalidades, contra pensamentos que se instalam e viram práticas e essas práticas são alheias ao Evangelho, aquilo que a gente aprende em Jesus Cristo. Que você e eu possamos pensar nisso nessa manhã. Como eu tenho dito que sempre, a gente não tem tido aqui o objetivo de trazer nesse espaço nosso aqui estudos bíblicos ou pregação, sermão, mas sim uma conversa ao redor da mesa do Evangelho. E que hoje você e eu possamos estar atentos, sensíveis à voz do Senhor, porque quem está sensível a Deus muda o jeito de falar dos outros. Muda o jeito de olhar, troca as lentes e olha através da luz. E quando eu estou na luz eu vejo também que eu sou tão sujo quanto qualquer um. E se há em mim qualquer vanglória, qualquer gabação, autogabação, é porque eu ainda não entendi nada do Evangelho do Senhor Jesus. Eu posso saber versículos, posso elaborar doutrinas, posso ter uma ortodoxia saudável, mas você, como lá a igreja de Éfeso, conheça suas obras, sei que vocês são zelosos, estão aí, né? Resistem àqueles que se dizem apóstolos e não são. Mas eu tenho, porém, contra vocês que vocês abandonaram a prática das primeiras obras. Volta ao primeiro amor. Veja, pois, de onde caíste. Volte à prática das primeiras obras. Que hoje seja um dia assim para mim e para você. A gente comece o dia investigando a gente mesmo. Olhando para a gente mesmo. Não sendo um mero estrangeiro para a gente. Como aquele que anda em casa com irmãos e amigos que sequer conversam. Isso é muito ligado à virtualidade. Mas que você converse consigo mesmo na presença de Deus hoje. Porque aí você vai ver que... E eu estou dizendo porque eu faço isso. Fiz isso agora há pouco. Não por ser melhor que você. Mas é tão bom que eu estou repartindo aqui com você. Volte-se para o Senhor. Pare de ficar julgando os outros. Pare de olhar. Isso vai produzir só azedumes e não vai resolver o seu problema, além de criar outros. A gente pode até culpar o diabo, a gente pode até culpar o outro, culpar o mundo, os infernos, mas não vai redimir a gente. Quando a gente assume a nossa culpa de quem somos, porque estamos onde estamos, e a gente se coloca diante do Senhor sem julgar os outros, sem querer revidar injustiças recebidas, casos contra nós, descasos, desconsiderações, falação da nossa vida. Salomão diz, olha, você mesmo já falou muito mal de alguém, então não fique aí surpreso se falem mal de você. A gente quer muita justiça para os outros e toda misericórdia para a gente. Mas Deus é Pai, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele vai exercer a bondade por aqueles que a gente gostaria que Ele exercesse castigo.
Ele vai exercer misericórdia contra aqueles que a gente gostaria que ele exercesse justiça, e às vezes a gente vai ser alvo da justiça dele em vez da sua misericórdia, porque a gente está se apoiando na justiça da gente. Como eu disse, é um bate-papo aqui, para que de alguma forma isso possa te edificar nessa manhã. E se eu sei que é muito difícil a gente deixar de falar dos outros, eu sei de mim. Talvez para você seja até mais fácil, mas para mim é um exercício diário, insistente, constante. Mas quando a palavra habita o meu coração de forma rica, aí sim há mudança no meu vocabulário. O hálito que sai de dentro de mim é um hálito que espelha o perfume de Cristo. Por isso eu gostaria de encerrar essa minha fala aqui, antes da gente orar, com aquele versículo 14 do Salmo 19. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela companhia dos meus irmãos, das minhas irmãs, aqui nessa manhã, por essa conversa, Deus amado, que ela possa produzir consequências e implicações, Deus amado, de modo que nos liberte de nós mesmos, da nossa cegueira espiritual, da nossa insensibilidade à voz do Senhor, ó Pai, que nos guia pelo caminho reto, Senhor. Ó Pai, que sejamos testemunhas do Senhor onde formos, Senhor amado. Que as pessoas, ao olharem para nós, ó Deus, não estejam vendo nós mesmos, mas estejam vendo o Senhor em nós. Que o nosso pregar, ó Deus amado, anteceda o nosso discurso. Que o nosso falar do Senhor, ó Deus amado, anteceda as palavras, que o nosso agir, o nosso reagir, o nosso pensar, ó Deus amado, ele seja santificado ao Senhor, ó Pai. Portanto, toda rapina, toda imundície no nosso coração, ó Deus amado, seja purificado pela prática da Tua palavra, Senhor, pelo exercício, ó Deus amado, da justiça, da verdade, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Visita aqueles que estão enfermos hoje com cura. Ó Deus amado, dê a provisão àqueles que estão em escassez, ó Deus amado. Tira da vergonha, da dívida, ó Deus amado, da humilhação, da ansiedade, ó Pai, desse dia, Senhor. E que a provisão do Senhor chegue até a porta, a casa do Teu filho e da Tua filha, ó Pai. Abençoa, Senhor amado, os ambientes de convivência, seja eles de que nível for, profissional, familiar, ó Deus, fraterno, ó Pai. Que haja, Senhor amado, paz neste lugar, ó Deus. E que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós. É que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua companhia, tá bom? E amanhã, quinta-feira, se o Senhor permitir, a gente volta, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Até amanhã, um abração!